Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Enfim, tava muito corrido esse final de ano aí. Enfim, vou atualizar vocês aqui do que está ocorrendo, tá, gente? Vamos lá. Então, começando pelo nosso índice financeiro, pelo semanal, a gente percebe que ele conseguiu dar continuidade ao movimento que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, né? Eu vou até apagar aqui algumas projeções para ficar um pouco mais claro. Então ele está tocando o segundo alvo da nossa projeção do mês, tá, galera? Aqui, esse alvo amarelão aqui. Então, muito cuidado, porque os índices costumam reverter movimento, né, ou segurar bastante nos segundos alvos, segundas retrações, enfim. Tomar bastante cuidado, tá? Essa região que o índice financeiro se encontra. Vamos olhar o diário. Bom, o diário ele está mostrando uma pequena exaustãozinha aqui, né? Vocês podem ver. Mostrando uma leve exaustão, tá? Ele pode vir falhar aqui e fazer pullback nesses primeiros alvos rompidos, né, para dar continuidade, ou de fato fazer um movimento um pouco mais profundo, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Se ele fazer um fundo mais baixo e romper, a gente consegue fazer a projeção dessas regiões para a gente ver até onde ele pode fazer o pullback, tá? Também a gente pode traçar nossas projeções de Fibo, né? Nossas retrações, perdão, mas eu não vou traçar ainda porque ainda ele não perdeu as médias, né? Eu só faço essa projeção, só puxo essa retração quando ele perde as médias. Vamos agora para o nosso DI futuro. O semanal aqui, então eu puxei uma projeção de fio, perdão, retração de todo esse movimento de alta aqui, tá vendo? Então a gente tem essas regiões de possíveis retrações do nosso DI futuro, né? A gente observa que ele segurou na nossa primeira retração, rompeu essa estrutura, fez pullback e deu continuidade. Como vocês podem ver, pegou nosso primeiro e segundo alvo, tá? Ele pode segurar, inclusive, agora o nosso segundo alvo, tá, galera? Tomar muito cuidado a partir de agora com o nosso DI futuro. Ele pode agressivar um movimento de alta aqui, né? Fazer um pullbackzinho um pouco mais agressivo. Bom, vamos para o nosso índice Bovespa agora, semanal. A gente pode observar que ele pegou o primeiro, segundo, o último alvo, né? Dessa projeção que eu tinha feito para vocês. Rompeu também o segundo alvo do semanal, como vocês podem ver aqui. E aqui ele pode abrir, pegar o nosso último alvo e fazer um pullback, ou essa semana ele pode fazer um pullbackzinho aqui nessas retrações amarelas aqui, tá? Nesses alvos amarelos aqui, para esse dar continuidade. Vamos observar aqui o que ele vai fazer no decorrer da semana. Diária também, como a gente pode ver, fez uma alta agressiva, né, sem um pullback aqui para ficar algo saudável. Então a gente agora tem que esperar fazer o pullback pelo menos nas médias aqui. Ou na 21. Ia ser bem interessante se fizer um pullback aqui na 21 para aí sim dar continuidade. Vamos ver se ele faz isso e monta algum padrão de reversão para gente. Bom, índices analisados, né? Agora vamos para as ações. Bom, primeiro para a Taesa, né, galera? Que eu tinha mostrado a Taesa para vocês, a gente estava acompanhando. Bom, pegou todos os alvos aqui do semanal, primeiro, segundo, último alvo. Esticou demais já aqui, tá estranho já, galera. Esse movimento já não está mais saudável, tá bom? A gente pode trabalhar até com um movimento bem maior aqui agora, já que acabou os movimentos, esse pivôzaço aqui, ó. Vamos ver então.
ela se encontra exatamente no último alvo desse pivôzaço. Então toma muito cuidado aí com a Thaís aí agora no decorrer desse final do ano, tá, galera? Que ela pode começar a fazer um pullback um pouco mais agressivo aqui, né? Já que ela esticou tanto. Bom, vamos para o nosso Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele está testando essa máxima aqui, né? Fiz a projeção dela. Se ele conseguir fazer o rompimento de fato, temos o nosso primeiro alvo no 24,40. E o diário, ele conseguiu pegar todos os alvos dessa estrutura que eu projetei para vocês, pelo primeiro, segundo, último alvo. E agora ele derreteu nas médias, só que isso aqui pode ser apenas um pullback, tá bom? Para continuar. Então se a gente conseguir aí no decorrer da semana o rompimento dessa máxima, a gente também pode fazer a projeção dela aqui, ó. Então fica de olho aí no Banco do Brasil, tá? Se a gente conseguir o rompimento do 23,58, grande chance dele dar continuidade ao movimento de alta e ele buscar os 24,40, né, 24,60, ou 25,01 e assim por diante. Vamos olhar o nosso Itaú agora. Itaú, o semanal. Nossa, olha que gráfico limpo, que gráfico sujo, né, galera? Vou até limpar ele aqui para vocês. Bom, ele tocou o nosso último alvo dessa estrutura que eu projetei para vocês, perdão, o nosso segundo alvo, né? Confluência com o nosso último alvo aqui, né? Nosso último alvo está bem pertinho, 41,81, que eu tinha feito do mês. Vamos olhar o diário, deixa só eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, que pelo amor de Deus, que coisa feia. Bom, então aqui no diário Itaú está mostrando que ele apenas está fazendo um pullback aqui na média de 9, tá? Aqui ele configurou uma 9.2, como vocês podem ver ele perdeu a mínima, né, do candle mandatório. E aqui ativa o movimento da 9.2, certo? Para levar pelo menos ali na máxima. Mas isso aqui é um pivôzinho, se ele romper esta máxima e conseguir passar por esses alvos, a gente tem grandes chances do banco dar continuidade ao movimento e buscar ali pelo menos o primeiro alvo dessa estrutura rompida em 42,14 e o nosso segundo alvo em 42,61, tá bom? Então vamos ver se ele consegue romper esses alvos, né? Esse segundo alvo pelo menos junto com essa máxima. Vamos ver como ele responde aqui. Para ver se ele dá continuidade para ir buscar esse primeiro alvo e assim dar continuidade ao movimento, né? Agora vamos olhar a nossa Petrobras semanal. Ela não conseguiu romper o nosso primeiro alvo, né? Como a gente pode ver aqui, tocou 4 vezes o primeiro alvo. E agora, de fato, ela está vindo aqui tentar romper essa estrutura, essa acumulação. E se isso ocorrer, gente, a gente tem o nosso primeiro alvo de toda essa estrutura, de toda essa pernada de baixa, ali em 34,96, tá? Mas para isso a gente precisa que a Petrobras faça o rompimento do 32,92. Vamos aguardar ver se isso ocorre. E olhando o diário, né, eu estava observando o diário desde o rompimento dessa estrutura aqui, e ele buscou aqui todos os alvos, né, primeiro, segundo, último alvo, testando a máxima ali do semanal, e aqui ele está fazendo o nosso primeiro pivôzinho alinhado com as médias no diário, tá? Fazendo pullback junto aqui no último alvo, né? Enfim, vamos ver então se ele consegue dar continuidade. Aqui ele configurei, ativou uma 9.2, né, indicando que tem chance de buscar máxima. E se ele romper essa máxima, ele rompe o pivô e a gente pode fazer a projeção dos alvos do pivô para cima. Então a gente vai ter alvos primeiro alvo em 34,28, tá? Se ele conseguir romper o 33,47, então tem chance dele ir no 34,28. Se romper, a gente tem o segundo alvo em 34,81.
o 34,80. Perceba a confluência, né, com o nosso primeiro alvo do semanal. Então vamos ficar de olho aí para ver se a Petrobras consegue fazer esse rompimento. Vai ser bem interessante. Vamos para Vale, galera. Bom, o Vale buscou todos os alvos, né, que eu projetei para vocês aqui, dessa estrutura maior, dessa aqui. Então vou começar a apagar aqui esses alvos e vou ficar de olho agora nessa estrutura que ele está trabalhando aqui. A gente já percebe uma possível exaustãozinha, né? Uma possível exaustão aqui no semanal. Vamos descer para o diário. Diário a gente consegue observar melhor esse movimento, né? Aqui, ó. Então tomar cuidado aí com o Vale, tá, galera? Agora é hora de começar a se proteger, ou pensar em realizar um pouco, tá? Que ela pode começar a agressivar esse movimento aqui de baixo. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje. Uma atualização rapidinha, né? Fazia tempo que eu não aparecia aqui para vocês. Enfim, obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa noite, um bom começo de semana e até a próxima. Eu vou ficar mais presente daqui para frente, tá? Enfim, obrigado e uma boa noite.